as boas-vindas, né, para vocês, para mais essa semana de estudos clássicos, essa nossa 18ª semana, né? Sejam muito bem-vindos. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque é sempre um privilégio, né? A gente está num espaço de compartilhamento de conhecimento, onde a gente pode falar, né, dessas ideias tão grandiosas e que tanto nos movem, né, dentro da academia, das nossas vidas profissionais. Bruno, Priscila, vocês fiquem à vontade, então, tá? Para se apresentar e dar início. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, a coordenação da mesa e principalmente a organização do evento. Eu sou Bruno de Cerqueira Braz, sou graduando em História pelo UERJ, bolsista de extensão e pesquisador do Núcleo de Estudos da Antiguidade e orientando da professora doutora Maria Regina Cândido. O trabalho intitulado Brincadeira de Criança foi feito em coautoria com a pesquisadora Priscila Marques França. E hoje, justamente de uma perspectiva de trazer a criança como um agente social, mas também mobilizar mais trabalhos a respeito e utilizando os bonecos como cultura material. E essa questão vai trazer justamente na profissão histórica, no qual autores como o próprio Marc Bloch, Lucien Febvre, o Benedetto Croce, na História com o Penseiro Commazione, e mais recentemente também Michel de Certeau, o historiador é marcado pelo seu lugar social, no qual as problemáticas e os conflitos contemporâneos da sua época demarcam o seu objeto de pesquisa. Então a gente parte justamente da problemática em trazer em qual a relevância das brincadeiras infantis na reprodução dos papéis sociais de gênero entre as crianças atendentes do período clássico, a qual concretiza os destinos sociais na vida adulta. E trazendo essa abordagem das problemáticas contemporâneas, estamos perpassados no âmbito da educação brasileira a respeito do DCNI, das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, e também com a nova proposta das competências e habilidades da BNCC, no qual vemos na BNCC, no seu 9º artigo, que as práticas pedagógicas da educação infantil, a qual compreende a criança de 0 a 5 anos e 11 meses, devem englobar interações e brincadeiras, vistas principalmente nas competências do ensino infantil no 02, no CG 01 e no ensino infantil 03, tanto no CG 02 e 03, no qual destaco a importância dos jogos e do brincar no processo de aprendizado da criança, através da relação do corpo, dos movimentos da sua cultura e das suas atividades artísticas. A educação infantil, assim, exerce seu papel social no desenvolvimento humano. As crianças, como seres sociais, constituem relações de acordo com seu contexto, sua linguagem e seu ambiente. Nesse inteirinho é importante fazer uma distinção, no qual a brincadeira não é sinônimo do brinquedo. Isso porque a brincadeira é possível explorar a criatividade, bem como a potencialidade criativa, na qual a criança forma o seu próprio eu. Ao passo que o brinquedo, para Tsuko Kishimoto, teórica que mobilizamos na questão da ludicidade, entende o brinquedo como suporte materializado da brincadeira, a qual traduz a realidade social para a realidade infantil. O autor alemão Reinhard Koselleck trata da importância da linguagem para exprimir a experiência da sociedade. Ele trata que a linguagem tem um duplo aspecto, no qual a medida que representa o que está sendo denominado, ela própria encarna o denominado. Então ela funciona como significante, assim como significado. Então é importante trazer que os conceitos expressam uma natureza singular e única, uma vez que se dirige a um estado particular das coisas. Nesse caso, é necessário distinguir o conceito de criança e infância. Concordamos com a Laura Souza em destacar que o primeiro está ligado ao desenvolvimento biológico humano, ao passo que a infância é um conceito abstrato, que se modifica de acordo com a forma com que a sociedade se relaciona com a criança. No caso grego, ainda que eles não tenham uma faixa etária definida para cada fase da vida, eles possuem conceitos para designar as crianças, recém-nascido ou até mesmo adolescentes, no brepos, paidion, paidarion, paidiscos, pais, merakion, neaniscos e neanias. No caso das crianças, no qual a nossa temática de pesquisa, são bastante mobilizados os termos paidion, paidarion e paidiscos. Heródoto transparece essa perspectiva, quando Solon narra o rei Creso a alegria de Telo por possuir filhos lindos, no qual vemos em Paides, Enaikaloi, Te Kagatoi. Ésquilo, por outro lado, emprega com o sentido de brincadeira infantil, em Paideai Enai, Dokein,
no qual, na tradução do inglês, ficaria parece uma brincadeira de criança. Outro termo utilizado e destacado por Susan T. Edmonds nos poemas homéricos é o adjetivo népios. De acordo com o trabalho da autora, népios adjetivava alguém como infantil ou desprovido de razão, que nesse caso, népios epais ros designa alguém como criança, como um ser irracional, ao passo que épios epater ros é como um pai, alguém dotado de razão. No contexto grego, Pausanias, em sua descrição de Arcádia, narra uma curiosa história a respeito de um epiteto de Ártemis, o epiteto Ampacome, que seria Ártemis enforcada. Nessa história, as crianças teriam pegado uma figura simbólica de Ártemis e teriam a enforcado, em gesto de brincadeira. E por conta disso, as pessoas que moravam próximas apedrejaram e mataram essas crianças. E de acordo com a perspectiva de Verônica Dassi e Marco Vespa, isso mostra a potencialidade infantil de transformar o estatuto social em objeto, que possui um estatuto religioso e simbólico, para um brinquedo. Isso é corroborado também por Stephen King, no qual narra que a potencialidade transformativa do brincar consiste em transformar qualquer coisa em um objeto de prazer, que em contexto de brincadeira são os brinquedos. No caso, abrimos um parêntese para a importância da obra Toys as Cultural Artifacts in Ancient Greece, no qual traz uma abordagem interdisciplinar, passando desde a linguística e história, mas também pela arqueologia, para tratar da infância na antiguidade, em trazer a criança como agente social e mobilizar e expandir o documento acerca da temática. Nesse caso, Tsuko Kishimoto narra a respeito da diferença do jogo e do brinquedo. O jogo, a partir da perspectiva da ludicidade francesa, possui 3 níveis de diferenças. O primeiro seria o resultado de um sistema linguístico, que funciona dentro de um contexto social. No segundo, ele atua como um sistema de regras, enquanto no terceiro, ele possui um objeto. Então, o jogo, enquanto fato social, é apreendido a partir do sentido atribuído por uma sociedade. O brinquedo, por outro lado, ele serve como mediador. Ele representa e principalmente traduz uma realidade social adulta para uma realidade infantil. Realidade social esta que a criança vai ser inserida. É interessante que Éric Dieu trata na sua obra La Désignation de jouet in grec, ancien et latin, a respeito do conceito de brinquedo no contexto helênico. O autor designa que o brinquedo possui uma conotação contemporânea, que para isso necessitamos de trazer os conceitos gregos do brinquedo. Ele traz 2 conceitos predominantes, a turma e painion. Para Éric Dieu, a palavra a turma deriva em ma, do verbo de etimologia obscura aturo. No caso de Homero, tanto na Ilíada quanto nos hinos homéricos, ele traz com uma conotação de brinquedo. Na Ilíada, ele narra a respeito de uma criança que brinca com um castelo ele forma brinquedos de areia na praia para depois destruir. No caso de Deméter, ela faz flores que se tornam um brinquedo. E no caso de Hermes, ele retira o casco de tartaruga e o transforma na sua lira, que narra como se fosse o seu brinquedo. Só que a turma também pode ser usado para significar como um objeto de prazer. No caso de Odisseia, ele traz a abordagem dos fenícios, barco que traz diversas quinquilharias. E para designar as quinquilharias, ele utiliza o termo a turma. No caso também de Penélope, ela dá os seus pertences, os seus bens de prazer para sua empregada, e para tanto também mobiliza o termo aturmata. Painion, por outro lado, concorda tanto Éric Dieu quanto Stephen King, tem um lado mais abstrato, mas ele também não perde a sua conotação de ser algo de prazer. O termo passa a ser usado no período clássico, a partir de Ésquilo, e também em Platão as Leis, quando ele narra a respeito da potencialidade dos humanos como fantoche, como brinquedo dos deuses. E a inserção do brinquedo é vista na educação platônica. O debate acerca da importância do brincar na obra de Platão está associado a reflexões na educação ateniense. O ideal educativo do homem grego está intrinsecamente ligado à formação do cidadão virtuoso, o kalokagatos. A saber, a educação a que referimos é o treinamento desde a infância na virtude, o que torna o indivíduo entusiasticamente desejoso de se converter num cidadão perfeito. Para Platão, não importava a função que o cidadão desempenharia na polis. Era essencial que, desde a sua infância, ele aprendesse, com as diversas ferramentas possíveis,
a exercer essa função, que dentre as ferramentas trazem também um jogo, assim como o brinquedo. A saber que, e assim, por meio desses brinquedos e jogos, nos esforçaríamos por dirigir os gostos e desejos das crianças para a direção do objeto, que constitui seu objetivo principal relativamente à idade adulta. Platão esclarece que qualquer prática deveria ser alcançada até a sua excelência, que para tanto seria necessário aprender desde a infância. No caso da epaideia platônica, é necessário destacar que a epaideia era uma formação estritamente masculina. Só que se trouxermos a necessidade da pessoa exercer sua função social como tal, podemos trazer a abordagem feminina. As mulheres, fossem elas oriundas de famílias atenienses, estrangeiras ou escravos, não participavam da paideia, não recebiam outra espécie de educação formal. Porém, autoras como Alexandre Volek trazem que a mulher, enquanto parte integrante da polis, assumiu o papel social da Giné. Ellen Foley aponta que as meninas aprendiam com as mães os ofícios necessários para se tornarem boas esposas, uma vez que passava a infância na companhia das mulheres. Agora eu passo a palavra à pesquisadora Priscila. Olá, boa tarde a todos. Igualmente o Bruno, eu quero agradecer a oportunidade por estar apresentando aqui, agradecer a organização do evento e a coordenação da mesa. Meu nome é Priscila Marques França, eu sou graduanda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Antiguidade do Estado do Rio de Janeiro, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UERJ, fomentado pelo CNPq, e orientando da professora doutora Maria Regina Cândido. No que tange à materialidade do nosso trabalho, eu queria falar um pouco sobre as bonecas no que tange relacionado à educação feminina. Na historiografia, os principais trabalhos relativos a esse começam na década de 1930, com o trabalho de Kate McElderkin, com Joined Dolls in Antiquity, no qual ela trabalha as bonecas desde o período geométrico até o período clássico. O autor José Dorrick, em Von Griechen Puppen, de 1958, trabalha igualmente, tal qual a professora Kate McElderkin, o papel das bonecas dentro da sociedade, desde o período geométrico até o período clássico. O autor Malcolm Bell, com o livro de Terracotas, trabalha a respeito de todas as imagens de terracotas presentes no Museu do Louvre, datadas de 1981, no qual ele aborda igualmente, dentro de todas essas imagens, as bonecas, visto que elas são feitas de terracota. Os primeiros exemplares de bonecas datam da região da Beócia, do período geométrico tardio, como a gente pode ver nas duas imagens colocadas no trabalho. O autor José Dorges denomina essas bonecas de ídolos em formato de sino, em virtude do formato delas. Elas têm esse formato mais arredondado e com o pescoço muito comprido. No entanto, embora sejam similares a bonecas, elas provavelmente não detêm essa função lúdica, como aponta a autora Nicola Meredith. Elas se apresentam em contextos funerários, principalmente em sepultamentos infantis e femininos. Por isso, essa ideia de um papel não lúdico. O autor Wilson Ribeiro Júnior propõe que poderiam ser penduradas na entrada dos templos após os sepultamentos, novamente evidenciando um contexto funerário e não só lúdico. Nós podemos ver, por exemplo, essa hipótese do professor Wilson Ribeiro Júnior presente na primeira boneca colocada na imagem, no qual a gente consegue ver um gancho no topo da cabeça, tal qual a segunda boneca, com uma perfuração no topo da cabeça, onde poderia ser colocada esse gancho. Pode passar, Bruno, por favor. No que tange a educação feminina, sobretudo aquela presente no período clássico entre os séculos V e IV a.C., o autor Alexander Volek afirma que a futura mulher cidadã era educada para ser uma dona de casa, ou seja, ela exerceria o mesmo papel social de sua mãe. Ela aprenderia, ela se espelharia em sua mãe. A autora Ellen Foley aponta que as atividades femininas eram aprendidas desde a infância com suas mães. Dentre essas, podemos destacar a prática da tecelagem. A tecelagem era uma atividade intrinsecamente relacionada ao universo feminino. Ela era aprendida desde a infância, observando a mãe através da mimética. Essas mulheres, quando elas atingiam essa idade do casamento, era esperado que após se casarem, elas se idealizassem através do modelo Mélissa, ou seja, seriam subservientes ao marido, seriam reclusas ao gineceu, não teriam contato com o mundo público da polis. Nesse sentido, nós podemos observar algumas atividades relacionadas ao universo feminino através de jogos, como, por exemplo, o jogo da tartaruga.
Nesse jogo, as meninas fazem uma roda em formato de círculo e uma delas vai ao centro e se transforma nessa espécie de tartaruga. As outras perguntam: tartaruga, o que você está fazendo no meio? E a tartaruga responde: o tecelã e minha melesiana. Ou seja, ela faz referência a essa prática da tecelagem relacionada ao universo feminino. A autora Andromaquia Caranica afirma que a segunda parte da brincadeira faz referência a outra posição ocupada pelas mulheres dentro da sociedade, a lamentação durante os ritos fúnebres. Ou seja, durante a segunda parte, as meninas lamentam a morte do filho da tartaruga, e é entoado através da tartaruga, ela começa essa lamentação. A autora Camila Alves Jordan destaca a importância do lamento como parte dos ritos fúnebres, algo que, quando feito de forma não espontânea, era relacionado às mulheres. Segundo a autora, aos homens era permitido o choro, porém de forma contida. A autora, inclusive, destaca que essa questão era entoada através de uma figura feminina que iniciava esse lamento. Ela chamava as outras a começarem esse lamento, e essa figura pode ser materializada na figura da tartaruga, que é aquela que começa os hinos, os ritos, né, sobre esses lamentos em relação ao filho morto. Então, através dessas bonecas, elas aprendiam outra questão relacionada ao mundo feminino. Esse choro não espontâneo, esse choro mais exacerbado, que era intencionado através das mulheres, enquanto aos homens era permitido esse choro de forma contida. Para a autora, essa ideia ela perpassa pela concepção de que provavelmente era uma forma dos homens reafirmarem a sua masculinidade frente ao sexo oposto, numa tentativa de demonstrar que eles eram mais homens, então não detinham esse choro exacerbado. E a própria tartaruga, ela é apontada como um símbolo de reclusão pelo autor James Redfield, como uma tentativa, uma forma de denominar que, da mesma forma em que a tartaruga detém uma casca em que ela se mantém escondida, a mulher também deve fazer o mesmo. Ela fica dentro desse gineceu, ela fica dentro do espaço feminino que se torna seguro para ela. Então, ela também seria uma forma simbólica de demonstrar esse papel feminino dentro da sociedade. Pode passar, Bruno, por favor. Por último, eu queria trazer um pouco das bonecas do período clássico. Diferentemente das bonecas do período geométrico tardio, as bonecas do período clássico se apresentam em uma figura muito mais magra em relação às outras que detinham aquele formato de sino. Nessas nós temos figuras mais esbeltas. Essas bonecas são representações de adultos em miniatura. No mundo grego, nós não temos representações de bebês, como nós temos na atualidade, bonecas como bebês. Nós temos essas representações de pessoas, de mini-adultos. Elas podem conter brincos, adereços de cabeça e roupas. A autora Shirley Massafush destaca os detalhes concentrados na cabeça das bonecas, como a gente pode ver nesse exemplar de terracota do século V, presente no Museu de Benac, em Atenas, nós podemos ver que a concentração dos detalhes é maior na cabeça. Ela detém brincos, ela detém um adereço de cabeça, enquanto o corpo se constitui de uma forma mais genérica. A maioria das bonecas é feita dessa forma, enquanto a parte da cabeça é feita de forma diferente. Para a autora, seria uma forma de talvez demonstrar que deveria haver uma alta demanda. Então, não teria tempo de concentrar detalhes em todo o corpinho da boneca, concentrando estes somente na cabeça, já que o resto do corpo ficaria coberto pela roupa, a qual poderia ser pintada ou feita de forma separada. A autora Elderkin argumenta que as bonecas poderiam ser oferecidas aos deuses antes do casamento. Seria um ritual de passagem. O casamento ele é um ritual de passagem. Então, a partir daquele momento, quando ela oferecia esses brinquedos aos deuses, sobretudo à deusa Ártemis, muitas delas foram encontradas em templos relativos à deusa Ártemis, elas estariam demonstrando essa passagem da infância para uma vida adulta. Elas estariam deixando a infância para trás e assumindo o papel de mulheres, de esposas. Nesse sentido, o autor James Redfield explica a existência das chamadas bonecas noivas. Elas foram encontradas, grande parte foi encontrada em túmulos e templos, sobretudo na Magna Grécia, na localidade de Londres, porém nós temos uma que foi encontrada em Atenas, que é essa imagem abaixo, do modelo em terracota, datado de 420 a.C., presente no Museu Britânico. Elas são retratadas sentadas, com as mãos sobre as pernas, possuíam brincos e algumas detinham a presença do polos, evidenciando uma certa divinização dessas bonecas. Elas poderiam, talvez,
ser representações dos deuses. Então, o autor, inclusive, comenta que a mão sobre as pernas seria uma forma de evidenciar uma certa submissão, que a noiva assumiria quando tomasse essa posição. Essa ideia da noiva pode ser evidenciada, por exemplo, nos objetos encontrados juntamente com a boneca, como, por exemplo, uma miniatura de um epímetron, que se encontra aos pés dela, as botas, que seriam uma forma de demonstrar que ela entraria na casa do marido, ela ganharia novos sapatos, e esse vaso ao lado, que seria um leves gâmicos, é um vaso relativo a rituais nupciais. Então, faz relação a essa ideia do casamento. Esse exemplar foi encontrado numa tumba de uma criança, então provavelmente o autor argumenta que ele seria uma representação do papel que ela exerceria futuramente e que ela não conseguiu exercer dentro da sociedade porque ela morreu muito cedo. Então eles colocam essa boneca no túmulo. James Redfield argumenta que esses exemplares seriam primeiramente brinquedos e posteriormente se tornariam objetos votivos, o qual ele demonstra, por exemplo, o fato delas terem encontrados muitos em templos e túmulos, por isso acredita que posteriormente se tornariam objetos votivos. No que tange às bonecas em geral, a autora Veronique Dansen e Annie Verbank-Gerhardt sustentam que, na verdade, as bonecas deteriam valor somente votivo. Elas argumentam isso a partir da falta de desgaste e grande parte delas serem encontradas em túmulos e templos. Inclusive, argumentam a falta de documentação a respeito. E, de fato, há uma falta de documentação escrita a respeito do uso dessas bonecas com um papel lúdico. Porém, mesmo sendo escassas, elas ainda existem. Nós temos, por exemplo, o poema de Irina, em homenagem, em lamento, à sua amiga Balkis, que havia falecido. E no início do poema, a poetisa lamenta e relembra com saudosismo os tempos de que a amiga iria até a sua casa para elas brincarem de boneca, além dos outros exemplos que o Bruno citou no início da apresentação. Então, mesmo que elas fossem encontradas em templos e túmulos, elas poderiam sim, em algum momento, deter um papel lúdico. O autor Frauke Gutzko aponta a fragilidade da terracota. Ele inclina-se um pouco para essa tendência que as autoras Dansen e Pierhard apontam. Ele aponta que a fragilidade da terracota seria uma confirmação de que talvez essa boneca não fosse de fato um brinquedo, porque ela seria, como a terracota seria muito frágil, as crianças não conseguiriam brincar porque ela se quebraria muito fácil. Para o autor, as bonecas de terracota teriam passado por um processo de transformação, ou seja, para ele elas seriam uma representação, uma réplica dos brinquedos verdadeiros, que talvez poderiam ter sido produzidos em outro tipo de material, talvez em madeira, e que não teriam sobrevivido ao tempo. Os únicos exemplares que teriam chegado a nós seriam as bonecas de terracota, ou seja, ocorreria uma mudança do material original. No entanto, o próprio autor encontra falhas em sua teoria ao apontar, por exemplo, a dimensão das bonecas. Ele afirma que as bonecas seriam muito pequenas. Num processo de transformação, para ele, ocorre a mudança no tamanho do material original. E no caso das bonecas de terracota, elas não detêm uma mudança significativa. Por exemplo, ele afirma que elas variam de 10 a 15 centímetros, podendo facilmente caber nas mãos de uma criança. Outro exemplar a respeito da presença dessas bonecas nos contextos infantis por exemplo, uma estela, que eu não consegui colocar aqui, porque não ia caber, mas uma estela presente no Museu do Louvre, relacionada a uma criança chamada Melissa, no qual essa menina, ela aparece brincando, ela é representada com uma boneca, com uma espécie de boneca em suas mãos, e ela é uma criança pequena, então, provavelmente, elas detinham esse papel lúdico. Para o autor Gutzko, essas bonecas poderiam, inclusive, ele concordando um pouco com James Redfield, que elas poderiam inicialmente se tratar de objetos votivos e, posteriormente, teriam adotado esse papel lúdico, porque, como o próprio Bruno falou, qualquer objeto na mão de uma criança poderia virar um brinquedo. Então, posteriormente, elas poderiam ter se tornado os brinquedos, da mesma forma que poderia ocorrer o contrário. Elas inicialmente seriam brinquedos e, posteriormente, teriam se tornado objetos votivos. Então, para concluir,
acredito que o trabalho ele traz um certo questionamento a respeito do que de fato seriam os papéis dessas bonecas, que até então é muito debatido. Eles demonstram o papel social, como, por exemplo, a presença do epinetron nesse exemplar de terracota de 420. Esse epinetron ele faz referência à tecelagem. Ele, mesmo que não seja completamente decidido que de fato, para que de fato ele era usado, acredita-se que ele faça referência à tecelagem. Então, mesmo que a menina brincasse com isso, ela entenderia o papel dela dentro da sociedade. Qual seria o papel dela quando ela se tornasse de fato adulta, de fato uma Guiné. Então, o trabalho abre essas dimensões, ele abre perguntas a respeito sobre qual seria de fato a presença a utilização dessas bonecas dentro do contexto ateniense. Pode passar. Então, a documentação textual e as referências. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e agradecer a organização e a coordenação do evento. Priscila e Bruno, muito obrigada pela apresentação, lindíssimo trabalho. Adilson, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, estão me ouvindo? Meu nome é Adilson, eu sou bacharel em filosofia pelo UFG e estou fazendo agora a licenciatura pelo Centro Universitário Clarentiano e com orientação do pós-doutor Abraão Lincoln Ferreira Costa. Aqui é uma tentativa de fazer um diálogo entre a sabedoria clássica e a inteligência artificial. Então, assim, eu fiz um texto, acho que eu pensei em 20 minutos, mas acho que não vai dar para ler, né? Então vou ser mais sucinto aqui. O nome da apresentação da comunicação é Entre Apolo e Dionísio, a sabedoria clássica na era das máquinas inteligentes. Algo de profundo, inquietante, quando paramos para pensar. Digo, realmente pensar. Não apenas processar informações como fazemos cotidianamente. Sobre o que estamos vivendo nesse momento histórico. Estamos numa época em que as máquinas começam a nos dar respostas antes mesmo de formularmos as perguntas. Isso nos lembra aqueles momentos da infância em que, ansiosos, abrimos o final do livro antes de chegarmos lá naturalmente. A diferença é que agora não se trata mais de histórias. Não utilizamos somente as IAs para aprender ciências, matemática ou filosofia, se é que é possível aprender filosofia, como diria Kant. Mas estamos delegando às máquinas questões fundamentais à existência humana. Nesse sentido, o que seriam as IAs? A inteligência artificial é fundamentada no desenvolvimento de algoritmos e modelos matemáticos capazes de processar grandes volumes de dados, identificar padrões e reconhecer regularidades, sendo empregada em diversas áreas, como a robótica, visão computacional, processamento de linguagem natural, tomada de decisões em tempo real e automação de tarefas complexas. Russell, Novickis, 2010, Cohen, 2017. Mas, do que isto, as IAs têm sido usadas para responder perguntas de cunho pessoal, existencial e psicológico. Há quem utiliza as IAs como psicólogos, analistas e até como coach existencialista, pois elas oferecem respostas rápidas, encapsuladas em uma suposta neutralidade. No entanto, não há neutralidade quando suas respostas não são fruto de reflexões, mas sim de processamento de dados e previsibilidade estatística. Nesse sentido, será que elas podem nos afastar ainda mais da profundidade existencial que sensibilizava tanto os gregos? É certo que, para Nietzsche, isso não começou com o advento das IAs, mas com o surgimento de um filósofo que subverteu a essência da vida de tal forma que até hoje lhe prestamos tributo. Sócrates. O ateniense foi responsável pela dissolução da tragédia como um modo de pensar, como veremos a seguir. Abro aspas. Agora, junto com esse conhecimento isolado, ergue-se certo, com excesso de honradez, se não de petulância, uma profunda representação ilusória que veio ao mundo pela primeira vez na pessoa de Sócrates. Aquela imbalável fé de que o pensar, pelo fio condutor da causalidade,
atinge até os abismos mais profundos do ser e que o pensar está em condições não só de conhecê-los, mas de inclusive de corrigi-lo. Nietzsche, 1992, página 93. Não foi apenas Sócrates o responsável pela morte da tragédia, mas um dueto com o dramaturgo Eurípides, na perspectiva nietzschiana. O que realmente aconteceu quando Sócrates começou a falar por meio de Eurípides? Simplesmente isso. A música era a alma da antiga tragédia de Esquilo e Sófocles. Foi expulsa do teatro para dar lugar à razão pura. Era Dionísio substituído por Sócrates. Essa mudança foi profunda demais para ser apenas teatral. Segundo Nietzsche, Eurípides decidiu excisar profundamente demais para ser teatral. Corrigindo, existar a tragédia, aquele elemento dionisíaco originário, onipotente, e voltar a construí-la de novo, puramente sobre uma arte, uma moral, uma visão de mundo não dionisíaca. Tal é a tendência de Eurípides, que agora se nos revelam em luz mediana. Nietzsche, 1992, página 78. Em outras palavras, isso fez com que os gregos mudassem sua forma de encarar a vida. De certa forma, é como se a ciência, suas explicações organizadas, estivessem tomando o lugar que antes pertencia exclusivamente à arte. Uma postura diante da existência estava nascendo. Com isso, esse dueto não apenas matou a tragédia, mas imprimiu uma profunda forma de pensar que dominou o Ocidente, onde a moral e o pensamento lógico caminham juntos. Assim, se assim na tragédia duas forças, a ordem, o apolíneo, e o êxtase, o dionisíaco, se equilibram em grandeza e fraqueza, com Sócrates esse equilíbrio pendeu para um lado, sendo a razão a vencedora. Os gregos, segundo Nietzsche, conseguiram algo de nós, modernos ou pós-modernos, que parecemos ter perdido: a capacidade de abraçar simultaneamente o apolíneo e o dionisíaco. Hoje, somos a realização da racionalidade instrumental e da racionalidade algorítmica, ou seja, uma civilização por natureza apolínea. Ou melhor, hiperapolínea. Nesse sentido, não se trata de escolher um lado, mas de ser capaz de sobreviver à tensão criativa entre eles. Nietzsche nos mostra que o apolíneo, como tudo aquilo que tem forma, que podemos ver e tocar, é o que dá contorno às coisas, como uma moldura que define onde algo começa e termina. O apolíneo é essa força que pega, que está em tudo, sem forma, e transforma algo bem organizado. É como um recipiente que segura e contém, dando peso e concretude antes ao que era apenas uma ideia vaga. Por fim, quando o filósofo iconocrata fala do apolíneo, está se referindo a tudo que é sólido, mensurável, que tem identidade própria, ou seja, é o mundo da geometria, das linhas bem traçadas, dos conceitos claros. E é a força da razão que transforma o caos em matemática e que dá nome e explicação às coisas. Nesse sentido, não seriam nossas inteligências artificiais generativas uma espécie de Apolo hiperatrofiado? Benedito Samado, 2024, que ganhou músculo se alimentando de lógica, bits e algoritmos? Elas nos oferecem textos coerentes, lógicos, ordem e previsibilidade. Respostas instantâneas que, convenhamos, são sedutoras. É como que tivéssemos finalmente encontrado um oráculo de Delfos que não nos obriga a decifrar enigmas, mas simplesmente nos dá respostas diretas, sem ambiguidades, sem aquela necessidade desconfortável de olhar para dentro de nós mesmos. De Paoli, 2023. E aqui talvez resida um paradoxo fascinante, ou poderíamos dizer aterrorizante. O oráculo original exigia interpretação, ou seja, antes de tudo, o conhecer a si mesmo, que não era uma resposta, mas um convite ao trabalho mais árduo de existir, o volver-se a si mesmo. Gomes, 1999. Hoje,
Quando perguntamos sobre amor, sofrimento ou morte, questões que nos definem como humanos, não recebemos uma resposta enigmática, como Sócrates recebeu, mas sim análises estatísticas baseadas em bilhões de textos processados. Santana, Soriano, 2023, Rodrigues, 2024. Com certeza, isto é eficiente, não há dúvida. Contudo, essa não há sabedoria nisso, se levarmos em conta a sabedoria clássica que legou, o que a sabedoria clássica nos legou. Isso não é sabedoria. Quando Esquilo e Sófocles escreviam, não buscavam dar respostas reconfortantes ao público. Eles nos mostravam personagens dilacerados por dilemas imponderáveis, e de alguma forma, nessa contemplação do sofrimento e da incerteza, brotava algo que poderíamos chamar de sabedoria. Em Édipo, por exemplo, Sófocles nos apresenta o paradigma da sabedoria clássica, e Nietzsche atribui a esse personagem o símbolo da tragédia grega, de Paoli, 2023. Para Nietzsche, Édipo representa a figura mais trágica do teatro grego, um homem nobre e sábio que, mesmo assim, está fadado ao erro e ao sofrimento. Essa é a essência da visão trágica de Sófocles. Mostra como o destino, por ser injusto, como a vida humana é um enigma indecifrável. Como existir de algo genuinamente aterrorizante na nossa condição. Por aqui está o paradoxo belo e horrível. Mesmo depois de toda a dor, mesmo após ser destruído, Édipo ainda consegue exercer uma espécie de força benéfica que perdura além da morte. É como se sua nobreza de caráter fosse tão profunda que nem o erro consegue manchá-la. Ele pode errar, pode sofrer, pode ser aniquilado, mas não peca no sentido moral. E, de alguma forma, misteriosa. Todo esse caminho de sofrimento e destruição acaba contribuindo para a construção de algo melhor no mundo. É a sabedoria trágica. Em sua essência, a dor e a destruição não são apenas destrutivas. Elas também podem ser paradoxalmente criadoras. Podemos sentir a natureza do trágico nessas passagens de Sófocles sobre Édipo, quando o herói se lamenta sobre seu destino. Abro parênteses. Édipo, sobre o assassinato que buscam, bem poderá querer, com suas próprias mãos, matar-me, a mim também. O coro. O povo todo foi contagiado, e já não pode a mente imaginar recurso algum capaz de nos valer. Não crescem mais nos frutos bons da terra. Mulheres grávidas não dão à luz, aliviando-se de suas dores, sem pausa, como pássaros velozes, mais rápida que o fogo impetuoso. As vítimas se precipitam, céleres, rumo à mansão do Deus crepuscular. Tebas perece com seus habitantes e sem cuidado, sem serem chorados. Ficam no chão, aos montes, aos cadáveres expostos, provocando novas mortes. O Apolíneo, fechando aspas, o Apolíneo o Apolíneo está na forma e na fala do herói. Os coros é uma manifestação do dionisíaco. Seguindo, coro, todos viram que Édipo era sábio e houve razões para que fosse amado por nosso povo. Diante desses fatos, jamais o acusarei de qualquer crime. Fecho aspas. Coro, como teu destino por paradigma, desaventurado, mísero Édipo, julgo impossível nesta vida qualquer homem seja feliz. Percebendo a tensão entre duas forças, como assevera Nietzsche, bem como a coragem de enfrentar os infortúnios por parte de Édipo. É nisso que está a sabedoria trágica. É nesse sentido que devemos nos preocupar quando nos deixamos levar totalmente pela força apolínea, que rege quase todos os aspectos da vida contemporânea. E perdemos a força dionisíaca, que é a sabedoria expressa na tragédia. Isso ocorre porque vivemos uma espécie de niilismo passivo tecnológico, pois
entregamos às máquinas justamente aquelas perguntas que deveriam nos manter acordados à noite, nos fazer questionar, nos forçar a crescer. A racionalidade algorítmica não leva em consideração a dualidade da vida humana, seus altos e baixos, seus mistérios. Apenas compila milhões de informações em textos coerentes e lógicos. Finalizando. Mas sempre há os mas. Quando falamos de questões realmente importantes, a sabedoria clássica nos oferece algo que nenhum algoritmo consegue replicar: o convite à ambiguidade, ao imponderável, à criação genuína. Meirelles, 2015. Ela nos lembra que ser humano é fundamentalmente aprender a viver com perguntas que muitas vezes não têm respostas, algo que as IAs não podem nos oferecer com suas respostas rápidas e lógicas. Nem por isso vamos reeditar o movimento ludista e negar a importância da inteligência artificial. Por isso seria ingênuo e contraproducente. Muito pelo contrário, trata-se de reconhecer que podemos aceitar essas ferramentas como que são uma tecnologia que nos serve, apenas isso. Para tanto, devemos entender que não podemos renunciar àquelas incertezas que nos fazem humanos, aqueles momentos de perplexidade e desconforto que nos obrigam a pensar por conta própria. Como dizia o espírito dionisíaco em Nietzsche, que Nietzsche tanto celebrava, a sabedoria não nasce das respostas definitivas, mas da coragem. Sim, a vida quer de nós coragem, de conviver com o imponderável. A IA pode ser um novo Apolo, organizado, sistemático, oferecendo clareza. Contudo, cabe a nós mantermos viva a embriaguez criativa de Dionísio. Essa capacidade de dançar em meio ao caos, de criar sentido onde impera a ausência de sentido, porque, no fim das contas, talvez seja exatamente nesse espaço entre a ordem algorítmica e o caos criativo que reside em nossa humanidade mais essencial. Termino. Adilson, muito obrigada pela interessantíssima apresentação. Estamos super no tempo. Eu vou fazer a minha apresentação agora, que acredito, né? Vai ter conexão aí com o que foi trazido. Bom, o meu nome é Marina Bonomi. Eu sou pós-graduanda, né? Aqui na Faculdade de Educação da USP. Estou fazendo minha pós-graduação meu mestrado em Filosofia da Educação. E o tema do meu trabalho, né, que está em desenvolvimento, é a filosofia como modo de viver, fazendo aproximações entre a filosofia antiga e o pensamento logosófico. Como eu sei que o termo logosofia às vezes causa certo estranhamento, né, eu venho trazer para vocês que o contato com a escola de pensamento logosófica, né, vem de uma trajetória pessoal minha, e que ao longo da minha apresentação vocês vão ter mais alguns elementos que vão conectar, né, o porquê que essa minha trajetória pessoal me influenciou na escolha da profissão de educadora, porque em princípio eu era advogada e eu fiz uma mudança profissional para poder me tornar educadora exatamente por ficar intrigada, né, com essa questão de uma educação integral, de uma educação para o pensar, né, de tudo isso, inclusive, que o Adilson trouxe na apresentação dele agora há pouco. Né? Então, a minha pesquisa, né, ela propõe aí uma investigação da relação entre a logosofia e o conhece-te a si mesmo de Sócrates, intermediada pelas ideias do pensador Pierre Hadot, e eu estou sob orientação do professor Dr. Marcos Sidney Pagotto Eusébio. Vou falar um pouquinho, né, do Hadot para fazer uma abertura, né, dessa ponte entre esse pensador que vem sendo para mim uma ponte entre o que eu já estudei pessoalmente e agora busco estudar academicamente, que é a logosofia, e o pensamento antigo, que foi o que eu me despertei o interesse através da Faculdade de Educação. Né? Então, Pierre Hadot ele foi um filósofo francês, considerado um dos maiores especialistas contemporâneos de filosofia antiga, e ele desenvolveu a ideia de exercícios espirituais para analisar os sistemas filosóficos da antiguidade. Né? Então, ele traz como tese que a filosofia ela era abordada como algo prático e existencial, e que girava em torno do conhecimento de si mesmo.
Assim, uma das maiores contribuições do Pierre Hadot foi a sua abordagem da filosofia antiga não apenas como um conjunto de teorias abstratas, né, mas principalmente como um verdadeiro modo de vida. E nesse contexto, o Hadot dá grande ênfase à importância dos exercícios espirituais, das práticas filosóficas, considerando-os como ferramentas essenciais para a formação e transformação pessoal. Né? E de acordo com o autor, esses exercícios espirituais remontam a tradições muito antigas. No entanto, é o Sócrates a figura que realmente torna essa prática central para a consciência ocidental. Ele representa, né, o pensamento socrático, o chamado vivo que desperta a consciência moral. E ao mencionar Sócrates, Hadot não se refere à sua figura histórica, né? Mas que, segundo ele, representa um enigma, provavelmente sem solução, mas sim ao Sócrates histórico, né, testemunhado através de seus discípulos Platão, Xenofonte, Aristófanes e outros. Sob essa perspectiva, o Hadot conclui que a missão de Sócrates consistia em convidar os seus contemporâneos a examinar sua própria consciência e a cuidar do progresso interior, né? Então, aqui eu coloquei uma citação que o Hadot coloca em uma das principais obras que eu utilizei, que diz o seguinte: a ideia de que as obras filosóficas da antiguidade não eram compostas para expor um sistema, mas para produzir um efeito formativo. O filósofo queria trabalhar os espíritos de seus leitores ou ouvintes para que se colocassem numa certa disposição. Antes formar espíritos do que os informar. Eis a base sobre a qual repousa a ideia de exercício espiritual. Assim, a terapeuta socrática ela se destacava, entre outras coisas, pelo uso do diálogo e das perguntas que forçavam o interrogado a refletir e, ao mesmo tempo, revelavam suas próprias respostas. Né? Esse método ele visava, em última instância, conduzir a pessoa a prestar atenção em si mesma, permitindo-lhe, assim, um autoconhecimento profundo. Esse processo estava intimamente ligado à prática da maiêutica, a arte do parto, ou seja, o método socrático que ajuda o outro a dar à luz ao conhecimento verdadeiro de si mesmo. Nesse sentido, a excelência de Sócrates estava não só em sua habilidade para dialogar com os outros, mas também em seu constante diálogo consigo mesmo. Ele ensinava isso implicitamente por meio das interações que mantinha com todos ao seu redor, promovendo por meio do exercício do pensar uma verdadeira dialética interior. Esse processo levava o indivíduo a formular suas próprias perguntas e, assim, a seguir um caminho pessoal em busca de uma compreensão mais profunda de si mesmo. Por fim, o Hadot conclui que o diálogo socrático, aliado ao exercício espiritual da meditação e introspecção, entre outros exercícios, orientava o indivíduo a examinar a sua própria consciência e a manter a atenção em si mesmo, culminando no famoso preceito do conhece-te a ti mesmo. Né? E o Hadot coloca, né, essa fala de Sócrates também em uma das suas obras, em que Sócrates teria dito, né, farei o maior bem tentando vos persuadir a se preocupar menos com o que se tem do que com o que se é, né? E quão atual é essa frase tantos anos depois, né? Tantos aí milênios depois. E agora eu vou falar um pouquinho, né, desse meu objeto de estudo anterior e que vem sendo aí um grande desafio de uma perspectiva acadêmica, no sentido de um distanciamento inquisitor, né, as ideias desse autor que eu vou apresentar agora, que é o Carlos Bernardo González Pecotti, que foi um pensador nascido na Argentina em 1901 e cujas observações das mazelas inerentes ao século XX, né, com suas guerras e ditaduras, o leva a sistematizar uma vertente de pensamento que ele chamaria de ciência logosófica ou simplesmente de logosofia. Né? A nomenclatura de ciência é atribuída pelo autor referindo-se a um aspecto de sua metodologia, que encoraja a quem estuda a fazer ciência do que vive, conduzindo experimentos filosóficos e psicológicos sobre si, e elaborando registros e colocando conclusões à prova com a experiência de outros indivíduos, tendo como um de seus preceitos que é necessário experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta. O fato de não ter sido ensinado ao homem a conhecer sua vida interna, plena de recursos e energias, para quem sabe aproveitar tão imponderável riqueza, tem sido a causa que faz ceder sem maior resistência a tentação de fundir-se à multidão anônima.
consumando-se assim na perda de sua individualidade, né? A individualidade aqui, Pecote traz como essa capacidade de pensar, de buscar as próprias respostas, de saber das próprias características internas, né? Para além dessa multidão anônima, né? Dessa multidão de informações e de influências que se recebe. Quer dizer, quem se é em meio a tudo isso, né? Então, Pecote vem aí trazer diversas reflexões nesse sentido. E nesse trajeto, que em parte busca retomar conceitos importantes e abandonados ao longo da história, e em parte convida também à construção de novas ideias, Pecote aproximou seu discurso de pensamentos notáveis como os dos filósofos da antiguidade. A principal dessas relações é a que faz com Sócrates, de quem retoma diretamente o ideal do conhece-te a si mesmo, né? E indiretamente, diversas formas de relacionar-se com o conhecimento, com a sociedade e com o próprio si mesmo. Pontos de contato cuja investigação tem sido objeto do meu trabalho e sobre os quais eu compartilharei muito brevemente em um recorte, né, bem pontual. Mas para dar aí uma ilustração dos pontos que eu tenho alcançado. Então, esse é um recorte de jornal que foi base, né, para o início do meu trabalho, em que, numa visita do autor ao Brasil, né, ele disse algumas palavras ao Diário Carioca, afirmando que a logosofia se baseia em Sócrates e que a ideia é que a ideia é retomar essa sentença do conhece-te a ti mesmo, né? Então, de trazer aí uma escola filosófica que retome essa ideia do conhecimento de si mesmo, tal qual faziam os antigos, a meu ver, né? Pelo que eu tenho compreendido, com uma intenção mais prática, né? E não teórica. Então, o uso dos radicais aí, né? Logos e Sofia, ele é intencional e descrito pelo autor como significando, respectivamente, verbo criador, como a inteligência que ele afirma existir por trás dos processos naturais, e conhecimento, indicando uma busca tanto pela compreensão dos fenômenos externos e internos ao homem, como também de uma assimilação de conhecimentos que permitam intervir ativamente em suas causas. Causas essas que não seriam externas ao ser humano, né, mas internas a ele. Distanciando-se da tese religiosa teísta, o autor parte de um conceito do logos que inclui, a nosso ver, uma perspectiva deísta, em que ele não só representaria a razão ou o pensamento, mas que todo o universo seria governado por uma espécie de racionalidade universal, que se apresenta sem revelações divinas, de forma acessível ao ser humano nos princípios da natureza, e que, segundo ele, encontrariam um referencial analógico no próprio indivíduo, no próprio sujeito, a partir do qual, de cuja inteligência elevada ao que ele entende como um nível superior de funcionamento, seria possível algo à semelhança do que Hadot refere ao analisar o sistema filosófico da antiguidade, como submeter-se às exigências do logos e às normas do bem, ou seja, conhecendo, né, essas leis, essa racionalidade universal, seria possível se pôr em acordo com elas, né? E concretizando-se, segundo Pecote, uma aproximação do que poderia ser descrito como viver conscientemente. Então, o autor traz como, o Pecote traz o viver conscientemente, a meu ver, como existe uma semelhança com essa submissão às exigências do logos e as normas do bem, né? Que o Hadot também traz. Sendo assim, tal como verificado nas obras de Pierre Hadot, com o termo espiritual, o uso por Pecote de termos como alma, espírito e crença, quando se fala de exercício espiritual, por exemplo, sugere um intencional distanciamento de significados a eles comumente atribuídos. Então, uma distância de algo fenomênico, né? Ou, enfim, a ideia do autor, né, é exatamente pensar o espírito como essa parte material, né, do ser humano. Como eu já dito anteriormente, né, a obra de Pierre Hadot, ela foi um marco no entendimento sobre a filosofia antiga no século XX e teve como um dos seus principais pontos o estudo da experiência filosófica na antiguidade como modo de viver, de forma que seriam as escolhas de vida do filósofo que determinariam seu discurso e não o contrário, como se poderia supor a partir da experiência moderna e contemporânea. Portanto, Hadot expôs que em sua origem a filosofia, né, fora experimentada de fato como amor pela sabedoria, concretizando-se como um modo de viver que parecia
assim como um exercício do pensamento, da vontade, de todo o ser, para tentar chegar a um estado, que seria a sabedoria, que era, aliás, quase inacessível ao homem. Dessa forma, a filosofia não se resumia a textos ou teorias, né? Ao contrário, ao ser praticada, ela configurava para seus adeptos um método de progresso espiritual, de fato, que exigia uma conversão radical na maneira de ser. Assim, optar por uma escola filosófica como a platônica, aristotélica, estoica ou epicurista, ou por um movimento como o ceticismo ou o cinismo, implicaria, portanto, na escolha de uma forma de vida que resultaria em transformações profundas, tanto na prática diária do indivíduo, quanto no rumo de seus estudos filosóficos. Nesse sentido, Adô coloca que, embora cada escola filosófica da antiguidade possuísse seu próprio método terapêutico, de certa forma, todas se conectam essa terapêutica à transformação profunda na maneira de ver e de ser do indivíduo, de modo que os exercícios espirituais têm precisamente como objetivo a realização dessa transformação. Para compreender, portanto, a dimensão da filosofia como um modo de viver proposta pelos antigos, Adô traz como ferramenta a perspectiva dos estoicos sobre a filosofia, de modo que o ensino sobre ela se constituiria apenas como um discurso filosófico e não propriamente filosofia, né? E aí eu vou, né, ler esse trecho que diz o seguinte: mas a própria filosofia, isso é, o modo de vida filosófico, não é mais uma teoria dividida em partes, mas um ato único que consiste em viver a lógica, viver a física e a ética. Não se faz mais, então, a teoria lógica, isso é, falar do pensar bem, falar bem e do pensar bem, mas pensa-se bem e fala-se bem. Não se faz mais a teoria do mundo físico, mas contempla-se o cosmos. Não se faz mais a teoria da ação moral, mas age-se de maneira reta e justa. Há uma distância incomensurável entre a teoria abstrata da arte e a criação artística. Ora, na filosofia, não se trata somente de criar uma obra de arte, mas de transformar a si mesmo. Viver realmente como filósofo corresponde a uma ordem de realidade totalmente diferente de fazer um discurso filosófico. Em suma, pode-se dizer que as escolas filosóficas da antiguidade gravitavam seus estudos e discursos em torno da prática de exercícios espirituais que se traduziam em um viver bem, com os quais a filosofia se tornava parte da vida do filósofo. Pecote parece apresentar na construção de seu sistema filosófico uma convergência com esse modelo, primeiramente devido a uma atenção especial de sua parte à ligação indissolúvel entre o estudo e o aperfeiçoamento, que, por fim, possibilitariam optar por uma conduta considerada mais acertada, o que parece se aproximar das formas estoicas das quais há registro, em que a conduta reta do filósofo é parte de sua realização filosófica. As mudanças que o aperfeiçoamento impõe a todo o ser que realiza o processo de evolução consciente são notadas claramente na conduta. A logosofia oferece todos os elementos que configuram essa conduta e ensina ao mesmo tempo a forjá-la com os conhecimentos que se vão adquirindo nos esforços de superação. Parte deste estudo e prática propostos por Pecote são a meditação profunda sobre o que se lê e o confronto das experiências com o grupo. Isso evoca um paralelo de um exercício espiritual socrático do diálogo, em que a prática dialética, em que o prefixo dia traz a ideia de interação do logos entre os interlocutores, enraiza no filósofo uma atitude de construção de conhecimentos e questionamento das próprias estruturas interiores. De forma semelhante, as proposições de Pecote parecem visar, por meio do hábito da autorreflexão e do debate, firmar no indivíduo um diálogo sobre as próprias conclusões, no coletivo, o que promoveria, por fim, um diálogo consigo mesmo rumo a um maior conhecimento de si. Agora, indo para as reflexões finais. Em síntese, a análise dos conceitos trazidos por Pierre Hadot permite construir uma ponte entre a filosofia antiga e a proposta logosófica de Pecote. Ao resgatar a filosofia como modo de viver, Hadot oferece ferramentas conceituais para compreender como os exercícios espirituais das escolas filosóficas da antiguidade, como o autoconhecimento socrático e a prática contínua da transformação pessoal, encontram eco na metodologia psicodinâmica de Pecote. Esse último, ao propor a superação integral como um caminho de evolução consciente,
aproxima-se das tradições filosóficas antigas ao enfatizar a indissociabilidade entre teoria e prática, entre conhecimento e conduta. E, nesse sentido, Pecote dialoga com o espírito da filosofia antiga, sendo o Hadot, neste trabalho, o interlocutor que possibilita identificar e explorar essa convergência. Agradeço